Olá a todos, mais um vídeo no canal, mais uma leitura comentada. O texto de hoje é a continuação do texto Pobre Migtal e Migtal Pobre. Eu publiquei esse texto em 22 de outubro, ele se encontra lá no meu canal do Telegram. Caso você queira participar do canal, é só colocar lá na barra de pesquisa do Telegram o Homem Resiliente, você vai encontrar um canal que tem esse símbolozinho com fundo roxo, o solzinho, e aí você só clica lá para entrar e você vai ficar por dentro aí de todas as novidades, de todos os textos. E por enquanto eu estou postando os textos lá, mas futuramente eu pretendo encontrar uma outra plataforma para publicar os textos. Mas por enquanto está por lá, então se você não quiser perder, é só entrar lá, tá? Então vamos lá. Depois de tantos casos de divórcio e do modo como a justiça tem lidado com esses casos, parece óbvio que ser migtal é a melhor opção para o homem pobre brasileiro. Contudo, dizer o óbvio é obrigação quando o assunto é relacionamento entre homem e mulher. Então, não sei se vocês recordam do vídeo, caso não recordem, voltem lá, dá uma olhada lá no vídeo ou leiam um texto lá no canal. E o ponto mais importante desses dois textos é justamente esse aqui, que talvez a filosofia ou o modo de vida, seja lá como você chame, esse estilo migtal talvez seja o melhor estilo para o homem pobre brasileiro, porque criou-se uma imagem que todo migtal é um jovem barbudo com coque, trabalhando como um nômade digital, dando volta aí ao redor do mundo e comendo um monte de mulher, e não é uma imagem realista, não condiz com a realidade. Isso tem pouco a ver com ser migtal, na verdade. Isso é mais uma propaganda do que propriamente ser migtal, né? Como eu falei, não é para todo mundo, eu não sou migtal, não estou levantando bandeira, não estou querendo induzir vocês a serem migtal, mas eu estou fazendo uma reflexão racional. E principalmente para o jovem pobre brasileiro, talvez esse seja o melhor caminho. E ao longo do texto vai ficar mais claro do porquê. Eu vou trazer argumentos para isso, tá? Enquanto a mulher procura instintivamente a segurança e aquilo que é mais vantajoso para ela, o instinto masculino é focado em conseguir sexo a qualquer custo. E o agravo é a deseducação por parte da família e da cultura geral a que todo homem é exposto, que praticamente transforma, ou melhor, que praticamente o transforma em uma angina, relacionando sexo a sentimento. Então aqui nesse parágrafo tem muita coisa a ser dita, vou tentar ser breve. Bem, nós sabemos, principalmente na fase que a gente tem uma produção maior de testosterona, que é ali na adolescência, a fase adulta, ali, jovem adulto, a gente fica muito obcecado por sexo. E além dessa inclinação natural, né, essa inclinação orgânica, a gente tem um problema porque nós não temos uma boa orientação e não estamos inseridos num país em que a gente tenha um certo equilíbrio e responsabilidade. Isso não é muito estimulado no Brasil. E aí o que termina acontecendo? A gente realmente está exposto a uma deseducação. Por quê? Veja bem, não existe uma educação doméstica, não existe aquela formação, aquela conversa com o pai que ele vai te falar sobre a vida, vai te falar sobre as mulheres, como deveria, como não deveria, o que dá certo, o que dá errado. Esse papo não rola, tá? Salvo exceções das exceções, tá? E no ambiente fora, né? Fora do espaço doméstico, seja escola, seja o clube, seja academia, de um modo geral, todos vão te estimular a ser um comedor, mesmo que você não seja, mesmo que
talvez nem seja essa tua inclinação, talvez nem seja isso que você quer, mas todo mundo vai falar que o certo é comer um monte de mulher. É como eu falei da outra vez, é bebida e sexo. E isso faz com que o jovem, desde muito cedo, ele esteja se expondo ao risco de pegar uma doença, se expondo ao risco de engravidar uma mulher, se expondo ao risco de se envolver com uma mulher que às vezes tem marido, e muitas vezes esse marido pode ser um bandido, pode ser um policial, pode correr o risco de escolher mal essa mulher que ele engravida, e aí depois ele não vai aguentar, não vai suportar viver com essa mulher, vai se separar e vai ter que ficar 18 anos, talvez 24 anos pagando pensão. Então, a verdade é que muitas mulheres ficam ressentidas quando elas se deparam com essa realidade do MGTOW e vão tratar o cara ou como um fudido ou como um pobre coitado que não consegue ter relação, que não consegue ter mulheres, mas isso não é uma verdade. O estilo MGTOW ele pode salvar muitos homens de uma vida medíocre. Imagina esse jovem periférico, esse jovem de comunidade, se ele tem contato com esse tipo de conhecimento e se ele decide se afastar, ele se afasta das mulheres, ele começa a focar no seu próprio desenvolvimento, ele foca no seu trabalho, em desenvolver uma profissão, ele se aprimora, ele foca na sua saúde, ele foca em ganhar dinheiro e ele fala para ele mesmo: isso vai ficar para depois. Eu não vou me preocupar com mulheres agora. Porque uma coisa atrai outra, né? Você vai, aí o cara vai pro baile da favela, aí ele vai terminar ali, alguém vai oferecer uma bebida, vai oferecer uma droga, às vezes a garota que ele tá interessado já é uma usuária e ele vai terminar indo na onda. Então, se ele tira o foco da mulher e ele foca nele mesmo, entendendo essa questão do desenvolvimento pessoal e de seguir o seu próprio caminho, seja como for. Porque também outra falácia que existe aí do MGTOW é que todo MGTOW ele tem que ser bem sucedido, ele tem que ser rico. Não tem nada a ver. É simplesmente o cara que ele entende, ó, o que eu quero para minha vida? Eu quero isso, isso e isso. Então vou me dedicar a ter isso, isso e isso. Mesmo que para os padrões sociais isso talvez seja pouco, mas é o jeito que eu quero ver, é o estilo de vida que eu quero ter. Entende? Então, obviamente que estimular jovens periféricos, favelados a levar um estilo de vida assim é muito ruim para o sistema. É muito ruim para o sistema. Por isso que isso não é estimulado. Quem lembra daqueles programas tipo da Regina Casé, que era domingo à tarde, pouco depois do almoço, pegando ali aquela hora do almoço, em que tratava a vida numa favela como se fosse a coisa melhor do mundo, né? Nossa, como se todo mundo quisesse viver, que é bom demais, né? É bom demais viver na favela. Ela fecha os olhos para todo o resto e só foca ali no pagode, na bebida, no funk, na dança do passinho. E o resto? E os outros problemas? Né? Então a gente vê que realmente nós estamos o tempo todo sendo manipulados, e a gente às vezes nem se dá conta disso. E o melhor jeito de você manipular um homem é por meio de uma mulher. Por isso que esse estilo de vida, né, MGTOW, tanto é que se, por exemplo, se eu coloco a sigla MGTOW no título do meu vídeo, eu recebo ali uma restrição. Vocês sabiam disso? Que no outro eu tive até que alterar o título do vídeo justamente por conta dessa restrição, dessa notificação que eu recebi por conta de colocar a sigla MGTOW. Vocês sabiam? Por que o sistema não quer que isso se popularize? Por que o sistema
e as mulheres o tempo todo ficam ridicularizando aqueles homens que decidem seguir o seu próprio caminho, justamente porque não é vantajoso para elas e nem para o sistema. Tá? E outro ponto nesse parágrafo aqui é o seguinte: essa confusão entre sexo e sentimento. Eu vou desenvolver melhor aqui no próximo parágrafo. Vamos lá. Sei que serei alvo de críticas, mas essa relação entre amor e sexo só existe na cabeça dos homens. Só um homem seria capaz de conceber isso. A mulher não se importa com isso. É uma das grandes falácias femininas, porque o discurso não coincide com a prática. Então, por que tantos homens que vivem em ambientes tão hostis e com um nível de baixeza moral tão grande ainda insistem em se relacionar? E aqui a gente traz essa reflexão, porque veja bem, na história da humanidade, aqueles que falaram sobre o sentimento amor de forma sublime, elevada, todos foram homens. As mulheres muitas vezes se limitam a historinhas românticas com uma pitada, né? Um pouco mais apimentada. Mas tratar do sentimento amor, quem trouxe as grandes e profundas reflexões sobre isso foram os homens, não as mulheres. E por isso que eu defendo essa tese que amor é coisa de homem. O homem tem essa visão amorosa. A visão feminina do relacionamento, ela é oportunista. E ela vai ver aquilo que aquele homem pode oferecer a ela. Por isso que muitas vezes o relacionamento se torna insustentável, porque nunca é o suficiente e sempre tem a outra pessoa que pode oferecer algo a mais, que parece ser melhor naquela visão feminina. Então pegue filmes, né? Pegue séries que você tem diretoras mulheres, pegue histórias românticas de autoras mulheres e você vai perceber ali qual é a concepção. Veja, um livro, né? Na verdade foi uma série de livros que formou o imaginário das meninas, até da minha geração, que foi aquele livro Crepúsculo. Olha o comportamento da protagonista. É uma menina, uma menina que é um zero à esquerda, que não é bonita, que é atrapalhada, que não tem nenhum atributo. Ela vai ser escolhida pelo cara mais pica das galáxias. E esse cara, mesmo sendo pica das galáxias, em determinado momento ela vai estar sendo disputada ali por um outro cara ali. Né? Então vai ter lá o vampiro de um lado e o lobisomem de outro. Que coisa mais maluca que essa? E quem é a autora desse livro que fez tanto sucesso, principalmente entre as mulheres? Preciso falar dos 50 tons de cinza? O que aquilo representa? Uma mulher que se encanta por um cara muito mais rico, muito mais poderoso, que a submete a uma série de torturas. E o pior, ela gosta disso. Então, nós, como homens, a gente cresce vendo coisas, obviamente, talvez não chegue a tanto como é retratado nos filmes, séries, livros, mas vocês já viram situações, sim, de mulheres se submetendo a situações degradantes por troca de bebida, por troca de dinheiro, por troca de andar de lancha, por troca de comer num lugar melhor. Muitas vezes meninas que não precisavam se submeter a isso e se submetem, sabe lá por quê. E por que então a gente continua a acreditar, a querer se relacionar, a querer constituir família? Percebe que o ambiente ele não é propício a isso, mas mesmo assim a gente continua, justamente por aquilo que eu falei do processo de deseducação. Nós somos educados hoje para ser cuckold. A mídia quer que você seja um cuckold. A mídia quer que você tenha a cabeça aberta
a ponto de aceitar tua mulher ficar com outro cara, ou dividir tua mulher com outro cara. E é aquilo que o Raccoon já falou. Relacionamento aberto entre homem e mulher é transformar o cara no cuckold, porque ela vai conseguir sexo muito mais fácil que o homem. Então, muitas vezes no relacionamento aberto, o cara fica esperando a mulher voltar para casa depois dela ter transado com outro cara. Isso é o que o filme não mostra, que o seriado não mostra, que a literatura não mostra. Essa que é a realidade cruel. Que quando você topa um relacionamento aberto, você vira um cuckold. Então, volta aqui a pergunta. Então, por que tantos homens que vivem em ambientes tão hostis e com um nível de baixeza moral tão grande ainda insistem em se relacionar? A resposta foi dada ao leitor atento. Quem educa a maior parte dos homens são mulheres. A escola é praticamente uma instituição formada por mulheres, desde a direção às funcionárias da limpeza. As famílias desestruturadas são a maioria também da composição social. Quando não são emissores, o convívio com o pai é limitado ao passeio no shopping, né? Então eu estou falando assim, a maior parte da população, você tem um monte de emissol. Quando o pai ainda é presente, a influência dele sobre os filhos é só o passeio no shopping. Ele pouco vai conseguir educar o filho ou a filha. Praticamente quem exerce poder, o domínio, a educação é a mulher. Ou seja, temos uma verdadeira formação cultural de endeusamento da mulher e subserviência do homem. Então, o que eu chamo de deseducação do homem, né? Então, estou focando bastante nesse ponto da deseducação, porque realmente é um processo de deseducação. Porque, veja, o que a gente percebe hoje no meio masculino? Muitas vezes o cara ele tem uma percepção, ele tem uma intuição. Só que ele é ensinado a ignorar essa intuição. Quantas vezes eu não vi um cara, ele fala assim, porra, mas aquela mulher toda rabiscada, toda tatuada, sei lá, não acho legal. Aí vem um outro manjino e fala assim, cara, o que tem? Tem nada a ver, eu também curto tatuagem, você não gosta de tatuagem, tu é viado, tu não gosta de mulher? Então, você percebe que é realmente uma deseducação, a ponto de você ignorar aquelas red flags que você percebe mesmo não sendo educado para isso. Você naturalmente aquilo te afasta da mulher. Mas a estrutura social te fala assim: não, vai dentro. Vai lá. Não perde oportunidade. Outra coisa, né? Quantos homens bem-sucedidos se relacionam com mulheres que são mulheres que são prostitutas, atrizes pornô, mulheres que são oportunistas. Como isso? Qual é a lógica? Um cara com uma boa educação, com muito dinheiro, um cara experiente. Veja aquele marido lá da Luciana Gimenez. A mulher, na cara, que a mulher é a maior oportunista, rodada. E o cara sume e bota ela de frente no programa, né? Lá, ela ficou lá sem talento nenhum na época. Depois ela foi melhorando. Então, qual é a lógica disso, se não uma deseducação do homem? O homem, ele é deseducado. Ele é orientado para ser um subserviente. Ele vai servir a Deus, a mulher. Seja ela quem for. É a persona feminina. É mulher, você tem que ser subserviente. Não importa quem ela seja, como ela te trate. Continuando. Quem mais sofre as consequências dessa deseducação são os homens pobres, que passam a maior parte da vida sem qualquer orientação de homens bem-sucedidos. Por isso, a importância da boa educação masculina atingir aos homens mais pobres. Por isso, o estilo MGTOW seria um grande elemento de ascensão social nos estratos mais pobres da sociedade. E eu falo isso com certeza.
Uma popularização desse estilo arrebenta com o sistema. Homens pobres que decidem não se relacionar, não engravidar essas fanqueiras loucas aí da vida, não ter filhos, focar em si mesmo, levar uma vida regrada, disciplinada, focada na saúde. Levando esse estilo de vida, dificilmente um homem não vai ascender socialmente. E aí veja, não há nenhum problema numa fase mais madura ele decidir não ser mais migtal. Não precisa ser necessariamente algo definitivo. Talvez levar esse estilo ali daquela parte ali da adolescência até o início da fase adulta. Eu já ouvi pessoas falarem sobre levar isso até os 30 anos. Não tem como. Não tem como você não mudar a sua realidade dedicando-se ao trabalho, foco na tua saúde e sem se preocupar com a mulher. Não tem como. Você vai, com certeza, ser um cara muito bem sucedido. É quase que uma receita sem erro, porque independente de qual seja a sua profissão, imagine você, né, que leve um estilo desse, né, contando com aprimoramento, enfim, formação, vamos dizer que você dos 18, a partir dos 18 até os 30 anos, nessa pegada. Sei que é difícil, não estou falando que é fácil, mas também não é impossível. São 12 anos, certo? Imagina aí, por mais baixo que seja o seu salário, coloca aí 3 mil reais. Que obviamente não vai parar em 3 mil reais, uma vez que você vai estar focado na sua profissão, no seu desenvolvimento. Então, eu acredito que em pouco tempo, com uma boa formação, você consiga tirar aí na faixa de 4, 5 mil reais. E aí não tem que se preocupar em pagar nada para mulher, você não vai ter filhos, todo esse dinheiro aí vai ser para você. Inclusive, uma coisa que eu oriento também, sem vergonha nenhum, sem milindre nenhum, eu sei que outras pessoas vão criticar isso, mas amigão, o quanto você puder ficar na casa dos teus pais, melhor. Ajude de alguma forma, vai dar aquela moral, mas fique na casa dos seus pais, porque aí você não vai ter nem preocupação com aluguel, você vai rachar ali, às vezes, as compras. Imagine 12 anos você nesse estilo de vida, guardando e investindo esse dinheiro. Com certeza você vai chegar aos 30 muito bem financeiramente. Não é difícil. Não é difícil, repito, não é difícil. A gente pode até falar sobre essa questão de investimentos numa outra oportunidade aí. Tá? Então, para concluir, o grande opositor de um possível projeto de educação para o homem, que incluiria conceitos como volcelismo, né? A questão do volcel, e o MGTOW, seria a libido do homem. Então, por isso que eu falei que é difícil, porque você vai pegar ali aquele período em que, porra, a tua testosterona vai estar explodindo e você vai conter isso. Então, você vai ter que aprender a lidar com a sua libido, que não é fácil. Volto a dizer, mas existem meios, né? Existem meios de você extravasar essa energia sem precisar ficar morrendo na punheta, né? Principalmente do homem pobre, que é educado ou deseducado a não se conter, né? Porque é justamente isso que eu estou falando ao longo do texto. Comendo o que aparece e não o que lhe realmente apetece. Então, muitas vezes é um furo, e realmente eu fui me dar conta disso já muito tardiamente, que é um mal do brasileiro, ele come qualquer coisa, de um modo geral, principalmente o carioca. Eu sei que realmente não há muita opção, né? Existe muito mais mulher feia do que bonita. Mas não é por isso que você vai comer qualquer coisa, e os caras comem qualquer coisa. Às vezes até meio contrariado. Por quê? Porque existe um incentivo social.
Existe aquela coisa de que você tem que comer mesmo, que você não pode negar porque senão tu é viado. Tem esse papo. E aí você faz às vezes coisas que depois você, putz, que pariu. Não acredito que eu fiz isso. Quantas vezes isso não acontece? Principalmente do homem pobre que é educado ou deseducado a não se conter comendo o que aparece e não o que lhe realmente apetece. A valorização do sexo sem consequências é o primeiro alvo a ser combatido. Devemos retomar a compreensão da função principal do sexo, do verdadeiro motivo para o seu exercício, a reprodução. Ponto final. Então, essa questão da reprodução, eu sei que ela é meio controversa, eu sei que o pessoal fica chateado comigo quando eu falo disso, porque eu abordo de um ponto de vista religioso, mas fato é que quando, antes do anticoncepcional, antes da camisinha, né, toda vez que você tinha relação com a mulher, havia a possibilidade de engravidar. Então você tinha que ter uma postura muito mais responsável, tanto você quanto a mulher. Então isso evitava muito problema e você tinha uma sociedade muito mais sadia, tá? Com muitos filhos? Sim, e que bom, né? Porque, na verdade, se a gente for ver a taxa de natalidade no Brasil, aqui tá semelhante à do Japão. Então isso não é bom. Principalmente para quem pretende se aposentar, que sabe, esquece, né? Esquece, sabe que você não vai poder contar com a aposentadoria, né, meu filho? Então, pessoal, pro vídeo não ficar tão longo assim, encerro por aqui. Aguardo vocês na próxima. Obrigado pela atenção. Forte abraço e fui.